Olá, ouvintes da nossa queridíssima Rádio Vim FM 91,9. Aqui é Juliano Mioto. Nós estamos aqui em mais um Negócios de Valor e hoje eu estou com um convidado aqui que, para mim, é uma das pessoas assim que tem liderado um grande movimento aqui no estado de Goiás, em Goiânia principalmente, aqui para que as pautas, especialmente aí voltadas para o empreendedorismo, uma pessoa que tem feito um trabalho muito magnífico dentro da instituição na qual ele preside hoje, e ele é empresário da área de software, né, de tecnologia, e é o nosso querido Rubens Filete, presidente da ACIEG e da Faciete. É isso, Rubens? Exatamente. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos os ouvintes aí, esse programa de grande audiência. É uma satisfação estar aqui hoje com você. Eu que agradeço, eu fico muito feliz que deu certo, né, finalmente, né? O Rubens estava viajando, estava para a China fazendo um negócio ali. Você tem uma vida hoje, eu brinco que quem é presidente de entidade hoje não tem tempo de trabalhar, né? Tem que ficar o tempo inteiro ali, quer dizer, trabalhando, mas de outro jeito, né? Juliana, a vida não nos dá o luxo do desperdício de tempo, né? Então a gente tem que equilibrar vários pratinhos, né? O da entidade, o profissional, o da família. Então esse é um grande desafio que eu vivo nos últimos dias. Isso é fato. Você, Rubens, a sua carreira hoje é na área de software, né? De área de tecnologia, né? Como um todo. Você também é investidor anjo, tem uma série de situações aí que você tem envolvido. Você sempre trabalhou nessa área? Como é que você chegou até esse momento de entender que era o melhor momento e era isso que você queria fazer na sua vida profissional? Essa pergunta é muito bacana, Juliano, porque é o seguinte, a gente nunca sabe que vai virar empreendedor. A gente sabe que quer algo quando você tem essa mosquinha, né, azul que te bica ali para ser empreendedor, mas você não sabe qual que é o melhor momento para que você possa ser empreendedor. Então, quando eu era muito novo, meu pai morreu, eu tinha 8 para 9 anos, em 1984. E minha mãe ali foi arranjar um jeito de ganhar a vida, acabou indo para uma empresa e a tarde minha era ir lá para essa empresa que ela trabalhava. Para não ficar de castigo, ela me colocava para trabalhar. Então, o meu primeiro contato com a tecnologia foi nessa empresa. Então, eu comecei a tomar um pouco de gosto e falei assim, olha, eu quero montar alguma coisa para mim. Isso eu tinha de 11 para 12 anos. E eu sempre quis ser empreendedor, sempre estudei para ser empreendedor. Minha mãe sempre quis que eu fosse médico. E medicina comigo, admiro muito, tenho uma irmã que é médica, e eu acho que por isso que minha mãe queria que eu caminhasse para o lado da medicina, mas eu dei uma mudada, né? Quando eu fui prestar vestibular, eu passei para contabilidade, contrariando a minha mãe. Então eu fui ser contador. Fiz técnico de contabilidade lá na Escolinha do Rubão, em Campinas. Estudei minha vida inteira em colégio de escola pública, né, estadual e municipal. Acho que eu fiz 1 ano ou 2 anos, salvo engano, na Anhanguera, na escola, acho que foi a 7ª série. E depois, assim, para falar que eu não estudei em escola particular, estudei o 2º grau na época, 2º grau, na Escolinha do Rubão. Então, minha vida foi uma vida, assim, querendo ser alguma coisa a mais do que eu acho que aquele ambiente me proporcionava ser. E acabei, né, nesse período, meu primeiro emprego foi de office boy na Casa da Lavoura, depois na Camargo, que acabaram virando grandes amigos. Eu falei assim, eu quero algo maior do que isso, né, 16 para 17 anos. Eu montei a primeira escola de computação do Conjunto Morada Nova. E o meu investidor anjo foi a minha mãe, a minha irmã mais velha, que já era médica. Que maravilha. E eu acabei, né, como a maioria dos empreendedores que vão para o seu negócio sem muito conhecimento de gestão, para o mesmo caminho. Eu quebrei e como todo empreendedor que não desiste do seu sonho, eu recomecei o negócio dentro da casa da minha mãe. Fechei um quartinho lá, né, e comecei a dar aula dentro de casa. Então, o negócio foi desse jeito. Quando eu vou para a faculdade, começo a estudar, eu também tenho que, além de dar as minhas aulas dentro de casa,
eu começo a ter que gerar receita também. Então eu fui trabalhar, aí eu passei por Camargo, por Casa das Lavouras, etc. E aí minha grande experiência foi na Ambev. Então eu entrei na Ambev muito novo, entrei na Ambev, né, um ano antes da fusão, para a fusão, sem saber que era fusão, e fiquei na Ambev por 6 anos e meio. Então, ali você já estava como contador ou como ainda... eu não estava com nenhum dos dois, porque eu acabei desistindo da contabilidade, indo para análise de sistema e depois voltando para contabilidade para formar, para ganhar promoção dentro da Ambev. Na verdade, você adequou sua carreira dentro de uma perspectiva que se apresentou, você viu uma oportunidade, na verdade. Exatamente. E aí, Mioto, um fato engraçado, que assim que eu saio da Ambev, né, geralmente quem fica muito tempo dentro da Ambev, 6 anos e meio na Ambev, aparentemente naquela época eram 30 anos dentro de uma companhia. Eu acabo fazendo um outro curso superior, né, que é a Gestão Executiva de Negócios na Camburi. E fiz esse curso, né? Depois eu fiz um MBA em Gestão de Projetos, depois eu fiz mais 3 MBA fora do país, né? Que foi no ESAD, que deu uma conclusão de um mestrado. E assim, isso faz parte da minha vida, essa caminhada pelos estudos. E quando eu saio da Ambev, eu entro numa empresa para dar uma consultoria. Essa empresa de tecnologia, fico lá 3 anos como colaborador, depois mais 3 anos como dono de negócio, mais focado na área de software. E aí que em 2007, especificamente, eu viro, né, um empreendedor com a minha empresa que está hoje, né, até os dias de hoje, nessa caminhada aí de lutas, né, de vitórias, derrotas, mas a gente contabilizando aí ao longo desses anos, né, desde 2007, grandes vitórias, né? A gente vem comprando algumas empresas, abrindo filiais fora do nosso estado, fora do país. Então hoje a gente conta aí com quase 200 colaboradores, escritório em São Paulo, Campo Grande, Rio Verde e em Portugal. Então essa é um pouco assim, resumidamente, hoje do nosso grupo. É um grupo que possui várias empresas de tecnologia, empresas de saúde mental, empresas na área de reciclagem, de energia limpa. Então a gente vem fazendo um trabalho assim meio que diversificado, né? E, lógico, né, doando o tempo desde 2007 dentro da associação comercial, porque quando você abre um negócio, a primeira coisa que vem na sua cabeça, quem que pode me ajudar? Né? E quando eu abri a empresa, o primeiro local que eu fui e que eu pedi ajuda foi a CIEG. Então, eu fui muito bem recebido na época, e foi por acaso que eu cheguei lá, Mioto. Eu acabei tropeçando na CIEG. Eu fui fazer uma venda para a Fundação Dom Pedro, do Corpo de Bombeiro, e um dos conselheiros, quando você é presidente de uma entidade, você acaba sendo convidado para ser conselheiro de várias entidades. Eu acabei sendo convidado pelo conselheiro, que era o Pedro Bittar, presidente da CIEG, para que eu terminasse a negociação dentro da CIEG. Mal sabia que eu estava praticamente recebendo um golpe naquele momento. Você foi fisgado ali, né? Eu fui fisgado, porque além de praticamente tirar minha margem inteira, né, de lucro que eu teria no produto, e não foi ruim, foi um bom negócio, eu acabei virando diretor da CIEG, diretor adjunto na época, e a minha caminhada pela associação comercial começou aí, né, 2006, 2007, aí passando por vários cargos lá dentro até chegar à presidência interina e depois à presidência da associação. É muito interessante, impressionante até porque geralmente tem pessoas que ficam anos e anos, décadas, né? E ali e não, assim, claro que esses movimentos assim que eu chamo de liderança empresarial nessas entidades assim, acaba que a pessoa ela vai crescendo conforme ela vai se doando, né? Para a entidade, né? Eu acho que é um das questões mais meritocráticas que a gente poderia dizer assim, né? Você entra ali, se você não quiser fazer nada, você não é obrigado, ninguém vai te... Você é uma associação, você não precisa fazer nada. Você está doando seu tempo, né? Mas quando você começa a se doar, começa a participar, né? A gente tem uma amiga em comum que é a Marisa, né? Que é uma pessoa muito ativa, né? E até ela já foi entrevistada aqui com a gente. E a gente percebe assim, que há espaço para as pessoas, né, que queiram
trabalhar dentro dessas entidades? Porque as pessoas acham que é uma caixa fechada, que você vai chegar lá, vai ter um monte de gente, uma panelinha, né, que as pessoas falam. E eu percebo, inclusive é uma coisa que eu percebo na sua gestão, eu que estou de fora, né, e acompanhando sua carreira dentro da CIEG, desde quando a gente se conheceu, quando você ainda era o Eurípides, né, que estava lá à frente, e eu percebo que você tem essa característica de dar oportunidade para as pessoas desenvolverem as suas habilidades, desenvolverem os seus projetos e terem um resultado disso, né? E aí você acha que isso é uma característica importante, um valor importante para qualquer negócio ou só para a associação? Ou na sua empresa você também dá essas oportunidades? Eu costumo falar, Mioto, que assim, a CIEG, ela ensina todos os dias, né? Eu sou o maior beneficiado desse ensino, porque eu estou convivendo, né? Você como presidente, você acaba tendo relação com todo mundo. O empresário gigante, o médio, o pequeno, o que não sabe nada, o que sabe muito, uma autoridade. Então, assim, você acaba aprendendo muito. E 2019, quando o Euclides foi convidado para ser o presidente da Junta Comercial e eu era vice-presidente, eu fui convocado para ser o presidente interino em 2019. E quando eu aceitei, primeiro eu fui para casa, né, eu pedi uma orientação para Deus e logo em seguida conversei com a esposa, né? E sábio é o homem que obedece. É verdade. Então eu acabei, né, conversando com a Suzana e a gente chegou num denominador comum que eu estaria assumindo compromisso. Não pronto, pensava eu, mas assumindo um compromisso temporário. Tanto é que minha agenda para lá era 2 vezes só na semana e na parte da tarde. E quando chega em setembro, eu decido ir para a eleição, efetivamente como presidente eleito. Fui eleito no final do ano e quando você olha para trás e você vê uma série de coisas que você, às vezes, Deus coloca essa missão à sua frente e você não pode negar de forma alguma, porque você entende esse chamado. A missão que eu tenho hoje na CIEG é muito maior do que ser presidente da CIEG. É ajudar cada vez um número maior de pessoas que realmente precisam de ajuda. Então eu estou ali momentaneamente, temporariamente, para ajudar o máximo de pessoas sem querer nada em troca. Sem falar, vou te ajudar, mas em contrapartida ajuda assim. Não, eu ajudo, mas é de coração e alma limpa o tempo todo. E o que a gente consegue fazer? Com que a nossa diretoria siga também da mesma forma que a presidência faz. Então todo mundo que está ali, que está doando seu tempo, faz com o coração aberto e a alma aberta para que as pessoas sintam ajuda. Então são pessoas que às vezes a última esperança dela de um problema tributário, de um problema no estado, de um problema no município, de um problema de financiamento, de um problema de contratação de gente, é chegar lá na CIEG e você vê o desespero das pessoas. E você não pode abrir mão de ajudar essa pessoa e reerguê-la, né? Porque isso é a missão de uma entidade que é a CIEG, que há 87 anos está aí no mercado fazendo uma história junto a todos os segmentos, comércio, indústria e serviço. Então, assim, eu me sinto muito honrado nesse momento, né, de estar na minha segunda recondução, segunda e última recondução, para que eu possa ajudar o maior número de empresários, o maior número de pessoas, o maior número de envolvidos dentro da economia goiana. Então, eu acordo todos os dias agradecendo a Deus pela oportunidade de ajudar o maior número de pessoas. Então, Milton, assim, tem dia que você acorda, eu acordo, normalmente a minha menina, né, a Isabela, até fala, pai, o senhor é muito irritante de manhã porque o senhor é muito alegre. Então, eu acordo todos os dias muito animado. Só que chega à noite, às vezes você tá com energia baixa. Porque às vezes você não tem um bom dia. Você tem muitos obstáculos pelo seu caminho, dentro da empresa, dentro da associação comercial, dentro de temas relevantes iguais a esses que nós estamos passando agora, que é a reforma tributária, mas assim, sempre com Deus à frente. Acho que é isso que dá a fortaleza para que eu possa, né, junto com a nossa diretoria, construir todo dia ali um quadradinho, um tijolinho dentro dessa obra que nós estamos edificando ali. Que legal. E eu vou te falar, se você chegasse no final do dia com a mesma alegria esfuziante que você acorda de manhã, eu ia te pedir para você consultar um psicólogo, porque o tanto de coisa que você tem que passar ali, né? E eu imagino, é claro, a vida de um empresário já é difícil. Um empresário que ainda decide liderar outros empresários
Porque hoje você não tem que ficar só resolvendo os problemas seus e próprios da sua empresa, do seu setor. Você tem que entender de quase tudo, né? E acaba que você, como diz, né? Desde o pequenininho até o grande, todo mundo está com alguma coisa para chorar, né, hoje, né? A gente percebe que o Brasil, para o empreendedor, não é ainda um país bem classificado, né? Eu até... é muito pesado, né? Muito pesado. Em 2017, eu trouxe aqui em Goiânia um dos economistas que faz o Índice da Liberdade Econômica, que é o James. Ele veio aqui, a gente fez uma palestra dele na Unialfa, levamos ele para algumas reuniões, e a gente conversando sobre esse índice, né? E o Brasil, ele sempre está assim, nos últimos lugares, que é o índice de liberdade econômica. Eles vão medir lá, por exemplo, questão de segurança jurídica, tributação, tempo que você gasta para apurar os impostos, né? Então, os desafios de se empreender no Brasil são, assim, sobre-humanos, né? E você ainda consegue achar um tempo na sua agenda para atender as demandas de outros setores, de outras pessoas. Então, realmente, é uma situação pesada, né? Mas isso aí, Juliano, eu costumo falar que a gente tem que ter uma disciplina, né? Eu tenho algumas pessoas que me ajudam muito nessa disciplina. Porque se fosse somente eu não daria conta. Então eu tenho a Mércia, que realmente a Mércia, ela faz um filtro fantástico em cima da minha agenda. É uma pessoa fantástica mesmo. Então eu tenho uma disciplina muito grande na minha agenda. Vou até mandar um abraço para ela, né? Manda um abraço para a Mércia. Mercinha, obrigado, viu? Nossa parceira lá, né? Minha secretária executiva lá, ela é uma pessoa assim... completamente fora da curva. Então eu tenho uma gestão de agenda muito forte, porque a demanda é muito grande. E como que eu consigo assumir todos os compromissos? Eu não consigo. Então eu consigo compartilhar com a nossa diretoria. Eu tenho, dentro da nossa estrutura, a CIEG tem 10 vice-presidentes, ela tem uma diretoria executiva que é composta de 23 pessoas, depois eu tenho mais 50 diretores, 50 conselheiros consultivos, e ao longo da gestão a gente vai convidando aquelas pessoas que querem ajudar a associação comercial como empresários, né, doar um pouco da sua história, do seu conhecimento, para que a gente possa ali no nosso dia a dia fazer algo diferente para o setor produtivo. Então essas pessoas são nomeadas como diretores. Então acaba que nesses momentos de temas específicos, a diretoria ela me representa em vários compromissos. E nós dividimos a associação comercial em várias câmaras setoriais. Então tem a Câmara Setorial do Comércio, da Indústria, do Serviço, todas as áreas que são mais importantes, né? Do agronegócio, ciência, tecnologia e inovação. E aí a gente vem nomeando diretores como presidente, né, dessas câmaras. E aí são especialistas ou empresários que realmente entendem muito do tema para conduzir junto com a presidência a CIEG. Porque se fosse só o presidente não daria conta, não. Que coisa, hein? É muita coisa para resolver. Nós temos agora um pequeno intervalo. Fica com a gente aí. Daqui a pouquinho eu volto com Rubens Filetti, que é presidente da CIEG. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho aí excelente que ele vem tocando aí à frente dessa entidade e a gente poder entender um pouquinho. E nós vamos falar um pouquinho para os jovens que estão nos ouvindo. Tem muitos empresários jovens, micro, pessoas que estão começando a vida, para a gente falar para eles como é que é o caminho até chegar lá, para eles poderem participar e estar junto com a gente lá na CIEG. Eu falo com a gente porque eu também estou associado lá, então perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta, uns minutinhos só. Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Vinha FM, estamos de volta aqui com Negócios de Valor. Eu sou Juliano Mioto, estou aqui com Rubens Filetti, que é presidente da CIEG, empresário, e também presidente da Facieste, né? Facieg, né? Facieste. Explica pra gente o que é esse negócio. Tem tanta sigla, o que é a CIEG e Facieste? A CIEG é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás. Foi a primeira entidade de classe criada em 1937. Nós começamos ali em 1936 em Campinas discutir, nós não, né? Nem estava nascido, mas os empreendedores daquela época discutiram ali
durante 1936 praticamente inteiro, como poderiam fazer para juntar um grupo para ajudar os empresários. E aí, dia 6 de janeiro de 1937, dentro do Sindicato Campinas, foi fundado, teve a ata de fundação da Associação Comercial com os empresários e empreendedores do bairro de Campinas, que foi feito, né, para ajudar, seu nome, né, forte ali frente aos empresários. E a FACIEST é a federação que abraça todas essas entidades, sejam elas comerciais, do terceiro setor, de tecnologia, de agronegócio. Então, lá dentro da FACIEST, nós temos uma AER 44, nós temos que não necessariamente esteja dentro de uma federação que abraça as associações comerciais, mas nós temos a APASEG, que são os hospitais de alta complexidade, a Associação Comercial de Pirinópolis, que é a Unipiri, há várias entidades que precisariam de um ente para que pudesse brigar pelos seus problemas também no dia a dia. Então, a ACIEG, ela cuida do CNPJ do empreendedor e a FACIEST, ela cuida do CNPJ das entidades de classe. Que as entidades de classe também têm os seus empreendedores debaixo dela ali. E aí nós temos ali as mulheres também associadas ao setor jurídico, várias entidades defendendo as mulheres estão ligadas dentro da associação comercial. Então, a gente tem, dentro da federação, nós temos um movimento muito forte entre essas duas entidades. Essa entidade, ela foi fundada em 2021, ela foi lançada em julho de 2021 pelo presidente, então, Bolsonaro, lá em Anápolis. Eu lembro nessa. E depois, em setembro, o governador Ronaldo Caiado deu posse a essa primeira diretoria no Oscar Niemeyer. E a Associação Comercial, ela já é uma entidade um pouco mais antiga, né, de 1937. Então, a diferença entre as duas são essas. Você já tinha pouco trabalho na SEG, aí você falou assim, o que eu posso fazer para arrumar mais alguma coisa? Essas coisas a gente não escolhe, Milton. Essas coisas aparecem e colocam a gente para tocar. E geralmente eu também uso essa metodologia. Eu gosto de convidar aquele que não tem tempo, porque ele trabalha rapidinho para resolver o problema e ir embora resolver o problema dele. Então, aliás, essa é a estratégia. Quando a pessoa tem muito tempo para ficar à toa, ela acaba postergando muito mais, né, as coisas, né? Realmente, quando a gente está muito atarefado, a gente acaba sendo mais produtivo, né? Mas assim, o que a gente poderia dizer aqui, Rubens, já que a gente está falando aí do papel das associações, das entidades e tudo, o que você poderia dizer para esse jovem que está nos ouvindo, o empresário que está começando aí? A SEG é um lugar que é para todo mundo, ou é só para um grupo mais fechado? O que você diria para essas pessoas que estão aí tentando a vida aí no mercado aí, que é do empreendedorismo, que já... A pessoa que já tenta fazer isso, ela já é um herói, né? Eu gosto muito de falar que a SIEG, na sua diretoria, não associados, nós temos mais de 8 mil associados. Na sua diretoria, tem 2/3 do PIB dentro da SIEG. 2/3 do PIB são empresas que têm uma história já consolidada de muito tempo. Mas dentro da associação, mais de 90% são de micro e pequenos empresários. São de empresários que estão começando a vida e eles precisam ouvir uma história como a do César Lou, que é vice-presidente, dono da Piracanjuba, que precisa ouvir uma história do Carlos Luciano, que é dono do Novo Mundo. Ele precisa ouvir uma história do Otavinho, né, da Jales Machado, que já passou por muitos problemas até chegar aonde chegou, já teve muita solução para encurtar o caminho do sucesso. Então, o pequeno, ele é o nosso foco total ali. O grande, ele não precisa tanto da entidade, ele dá seus pulos. Ele vai ali para uma interlocução, a SIEG coloca o seu nome para ajudar para um benefício aqui, um benefício ali, mas o nosso foco está no micro e pequeno empresário. E esse empresário novo, né, esse jovem empresário, nós temos uma associação comercial, a SIEG Jovem, que é uma área que cuida ali de quando os filhos dos nossos empresários estão começando a fazer a sucessão, ou quando esses empresários muito jovens, até 35 anos, querem participar desse grupo e fazer network para gerar negócio. Então, nós temos a SIEG Jovem, que hoje é presidida pelo Nicolas, um jovem brilhante, né? Acho que a gente
ganhou com a entrada dele, né? Todos os outros presidentes que já passaram pela CIEG fizeram um excelente trabalho, mas o Nicolas vem dando uma oxigenada dentro da entidade. Fizemos um evento agora recente, ele até falou assim, presidente, eu quero dar uma mudada, eu quero ver se a gente pode fazer um evento. Falou assim, olha, se você colocar menos de 20 jovens dentro de uma sala, nós vamos conversar diferente. Ele foi lá e colocou quase 100 jovens dentro da sala, e para minha alegria, assim, todos os jovens empresários que estão começando ou já estão consolidados, que já tem uma história de sucesso, e eu fico muito feliz de receber essa turma nova procurando o mesmo propósito, né? Errar menos, ter mais lucro no final do dia, contratar mais gente, trazer gente qualificada para os seus negócios, movimentar o setor indústria, comércio e serviço dentro do nosso estado, que isso é muito importante para todos nós. Então, vamos dizer que a CIEG Jovem é a nossa categoria de base. Entendi. E a gente está ali fazendo a formação dos jovens. Então, eu digo para você que está nos ouvindo, é importante procurar as entidades empresariais, porque ali você, além de você ter um network muito importante, porque você vai poder ter um acesso mais direto a pessoas que já estão há mais tempo no mercado, pessoas que têm histórias de vida mais consolidadas, né? Isso. Porque eu empreendo desde muito jovem também, inclusive meu primeiro negócio, um dos primeiros negócios foi na área de informática. Eu tinha um vizinho que era um grande amigo, o Iron, e ele queria trabalhar com inteligência artificial na década de 90. Olha só. A gente só tinha 286, 386, 486 DX4 com multiprocessador matemático. Mas ele queria trabalhar com inteligência artificial. E com o famoso disquete de 8 polegadas. Exatamente. Para quem está nos ouvindo dupla aqui, densidade. Os mais jovens devem nem saber o que é isso. Nem sabe o que é isso. Aí ele me chamou, vamos trabalhar com informática, você vai vender os computadores e eu vou ficar aqui fazendo as programação. E aí a gente ia buscar uns equipamentos no Paraguai, não sei aonde, Miami. E era uma bagunça de você comprar computador. E eu visitava as empresas tinha, a sala de computador das empresas era um monstro gigantesco, né? Os mainframes, né? E fita DAT, era um negócio assim, era um universo completamente diferente. E hoje as pessoas não entendem que a facilidade hoje para você criar um negócio a partir do nada, sem nem precisar ter um endereço físico, é algo surreal, que na nossa época não tinha. Então, mas o bom de você procurar essas pessoas que são da escola antiga, né? Old school, né? Então, é para que você possa entender que, às vezes, assim, muitas das dores que você vai passar no estabelecimento do seu negócio são coisas que eles já passaram há muito tempo, já entenderam como é que faz. Pula essa pedra. Exatamente. Então, eu queria dizer para você que está nos ouvindo, procure a CIEG, entra lá no site, tem um Instagram, né? Qual que é o Instagram da CIEG? @CIEG Online. Online. Olha, entra no Instagram, acompanha, tem cursos lá direto, né? Curso direto, inclusive agora nós estamos com a Escola Superior de Negócios da CIEG. Olha só, eu até vi, né? É um negócio muito bacana que nós estamos pegando os nossos diretores que são focados ali em educação, e nós estamos levando assim uma série de capacitações para o mercado. E isso aí, para quem está começando, é uma coisa maravilhosa, né? E se você se torna associado, isso obviamente deve ter algum benefício. Tem um né? benefício para quem é associado, é aberto ao público em geral, mas para quem é associado tem ali os seus benefícios, né? Nós estamos lançando agora também o nosso plano de saúde da CIEG também. Que vocês vão ter um plano de saúde também? Vamos ter um plano de saúde, nós vamos lançar agora na próxima reunião de diretoria. Nós temos um benefício que a TPI, que é a taxa potencial de incêndio, né? Associados da CIEG também, eles não pagam a TPI, né? Foi um benefício que nós trouxemos para os empresários. Nós temos muitos benefícios dentro da associação comercial, então seria muito interessante entrar nas nossas redes sociais, entrar dentro do nosso site e também depois fazer uma visita, ir lá tomar um café com a gente. Tomar um café, sempre tá lá o Rubens, tá a Mércia, tem um monte de gente lá sempre, pessoal super gente boa, né? A CIEG tem feito um trabalho, e eu vejo, acho que a gente pode falar um pouquinho também, vocês estão com muitos desafios hoje, né? Você falou no primeiro bloco aí da reforma tributária, é um desafio que a gente está tendo aí que pode gerar um aumento de carga tributária gigantesco, né? Principalmente para o setor de serviços. Nós temos aí várias questões aí que estão em andamento, né? E vocês também fazem esse trabalho, né? De ir atrás e de
de reunir, prospecção, né? de negócios, né? Nós acabamos de voltar agora em junho da China. Uhum. Nós fizemos aí, junto com o governo do estado de Goiás, uma missão empresarial, Uhum. né? E de estado para a China, onde nós buscamos oportunidades para o nosso estado. Entendi. Foi ver como é que funcionam as cidades inteligentes na China, a parte público-privada, como que caminha junto, as indústrias, a oportunidade de trazer montadora, indústrias, energia limpa, inteligência artificial. Então, assim, foi uma missão muito intensa. Então, nós, de verdade, assim, foi a missão de todos os anos que eu estou dentro da associação comercial, a que a gente realmente transpirou praticamente 24 horas. Nós dormimos em torno de 4 a 5 horas por dia. Então foi muito intensa, sabe, Milton? Assim, foi gratificante chegar no retorno e ver o tanto de oportunidade que nós trouxemos para Goiás. E agora a gente tem uma nova etapa, que é acompanhar, né, a segunda fase dessa missão, que aí vai o governador Ronaldo Caiado, para que a gente possa concretizar tudo aquilo que a gente plantou no passado, que foi uma reedição de 30 anos atrás, onde o então vice-governador Maguito Vilela, junto com o ex-presidente da CIEG, Erivan Bueno, fizeram essa missão para a China. Então, fazer essa missão junto com Daniel Vilela, também vice-governador, foi uma dupla emoção, né? Tanto para o Daniel quanto para o Rubens, que pôde participar de um pouco dessa história, né? Depois de 30 anos, fazer essa nova edição de prospecção de novos negócios para os empresários goianos. E aí, 30 anos, a China mudou completamente, né? Completamente. A China é um país, assim, apesar do regime, né, que é comunista, lá, antidemocrático, mas eles têm, em relação a negócios, eles são extremamente capitalistas. Eles são bem agressivos, são né? bem agressivos. Exatamente. É o país mais capitalista do mundo com regime comunista. Exatamente. Né? Interessante isso, né? Eu fiquei impressionado, e principalmente na área de tecnologia. Eu sou da área de tecnologia, eu fiquei muito impressionado. Nós somos hoje, né, que é considerada a cidade mais inteligente do mundo, que é Xiaogan. Ela foi fundada em 2017 e, pasme, ela foi planejada com base em Brasília. Eles olharam para Brasília e falaram, não, quero uma cidade planejada como Brasília. E tiveram vários outros modelos no Brasil, mas como base Brasília. E hoje ela tem 1.600.000 habitantes, até 2035, 6 milhões de habitantes. E é uma coisa impressionante. Tudo planejado. Tudo planejado. Criou-se um rio lá com 360 quilômetros. Já melhoraram em 5 vezes a água desse rio que eles criaram para abastecer a cidade. Eles vão criar um primeiro nível de subsolo para carros inteligentes, primeiro nível de shopping, segundo nível para carros inteligentes, um terceiro subnível para trem, metrô e trem. Então, assim, você vê que aonde existe uma política pública que faça um empreendimento ali do que se arrecada, né, de tributo, efetivamente, parece que funciona. Então, isso foi uma coisa que e a carga tributária na China me parece que ela é bem menor do que no Brasil. Mas não é tanto assim, não. Mas assim... Mas deve ser um sistema, pelo menos, mais simplificado, né? É mais simplificado. Mas o que nos deixou assim é como eles trabalham. Eu até escrevi um artigo no jornal, como eles trabalham hoje como se não houvesse amanhã. Então, é uma fome de construir nessa cidade. A gente fez uma conta, né? Lógico que essa conta não vai valer assim no dia a dia, mas é como se eles estivessem construindo nesse período 3 prédios por dia. Olha só. Então, o sistema de construção, mas vai faltar cimento. Não, mas agora nós fizemos uma pesquisa que nós descobrimos que se colocar uma liga de metal junto com cimento, tem mais oportunidades dentro de fazer um sistema de construção civil. Economiza mais, tem mais durabilidade. Exatamente. Olha só. Então, assim, foi uma lição aprendida que a gente trouxe para os nossos empresários aqui no estado de Goiás. De fato, eles têm, em termos, pelo menos, de tecnologia, de pesquisa de materiais e de tudo, eles estão anos-luz, né, na nossa frente. E você como um não só no fuso. Você como um empresário goiano, alguém que está aí há
à frente de uma entidade. Para a gente finalizar aqui, que é rapidinho esse bate-papo, né? Eu queria que a gente tivesse mais tempo aqui. Você acha que a gente pode um dia ter uma Goiânia mais tecnológica, mais moderna, mais aconchegante ao mesmo tempo? Porque não pode ser só tecnologia, né? As pessoas têm que se sentir num lugar humanizado, né? Você acha que a gente tem capacidade de chegar lá? Você acha que a gente pode contribuir para isso? Eu sou um otimista nato, né? Então, se eu falar o contrário, estou mentindo. Mas tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Então, ela tem que ser usada para os meios. Então, eu acredito, sim, com política pública séria, o envolvimento do empresário junto às políticas públicas, né, necessárias para os nossos crescimentos, ela é muito importante. Isso foi um tema que a gente viu na China, quando o público e o privado caminham junto para o mesmo propósito, parece que ganha um pouco mais de força, um pouco mais de seriedade. Então a gente viu isso de uma forma muito positiva, e eu acho sim que não só Goiânia, né, mas nosso estado como um todo, ele tem uma oportunidade, né, já vem assim se destacando no PIB, crescendo mais do que o normal, e de novo, com políticas sérias, com pessoas sérias à frente do nosso estado, com pessoas sérias à frente dos nossos municípios, eu acho que a gente tem sim uma esperança de um estado, de um município, para os nossos filhos e netos aí desfrutar. É lógico que nós temos um governador que está fazendo ali um trabalho junto com o setor produtivo, junto com fora das entidades, né, aquilo que ele é designado para fazer de uma forma positiva. Muitos municípios também a gente está vendo de uma forma muito positiva que está sendo feito, mas aqui a gente não está para passar a mão na cabeça nem de governo, nem no governo estadual, nem do municipal. A gente está ali para elogiar aquilo que dá certo e cobrar aquilo que não está sendo feito de uma forma como a gente gostaria que fosse apropriada, tanto para as empresas quanto para a população em geral. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse é o programa Negócios de Valor, e a ideia nossa é justamente essa: trazer pessoas que geram valor para a sociedade, que têm a sua vida, os seus negócios fundamentados em bons valores. Eu te peço, você que nos acompanha aí pelo YouTube, para você curtir, comentar, compartilhar, ajuda a aumentar o nosso alcance, e que a gente possa conhecer mais aí sobre essa entidade que é tão importante aí para o desenvolvimento do nosso estado, e que está aí, eu digo assim, junto, caminhando lado a lado com os empresários, com o setor público, e buscando sempre o melhor e o desenvolvimento para a nossa cidade e para o nosso estado. Grande abraço a todos, obrigado, Rubens, e até a próxima. Obrigado, Mioto, obrigado a todos os ouvintes, um prazer participar aqui com vocês.